Organizar as ideias para criar conteúdo. Isso é uma coisa que eu trouxe hoje para outros setores da minha vida. Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando sobre como estruturar a minha mentoria das projeções imobiliárias. E aí eu me dei conta que a mesma coisa que eu faço para organizar as minhas ideias para criar conteúdo funciona para organizar minhas ideias para fazer qualquer coisa. E o principal ponto é eliminar a distração, que é o que a gente tem no início desse desafio. Então eu entendi que esse formato que eu sempre usei para criar conteúdo, que hoje as pessoas me perguntam, eu quero fazer vídeo que nem tu faz e tal. O que tu faz? Então, eu entendi uma estrutura que funciona para mim, que é, primeiro, travar o objetivo. Eu quero falar sobre o quê? Qual é o objetivo dessa comunicação? Eu tinha um mentor que sempre falava isso. Guilherme, tu quer fazer um vídeo sobre o quê? Eu quero falar sobre criar conteúdo. Qual é o objetivo da comunicação? Criar conteúdo. Nesse vídeo aqui, organizar as ideias. Então, quando eu travo esse objetivo, eu tenho esse norte orientador, assim. Tá. E aí depois, eu até sempre utilizava meio que como base para criar conteúdo a informação que eu quero passar. Então eu tenho o objetivo, criar conteúdo. Nesse caso aqui, o objetivo desse vídeo é organizar as ideias. E aí eu tenho os passos para te explicar como eu crio conteúdo. E aí são esses passos. Primeiro eu travo o objetivo. E depois os passos que tu precisa seguir para criar o teu conteúdo. Então, por exemplo, se eu fosse fazer... É que eu estou tentando desconstruir uma coisa dentro da outra. Se eu fosse fazer um vídeo sobre o ramo imobiliário para vender um terreno, qual é o objetivo que eu quero comunicar nesse vídeo de terreno? Até no curso de narrativa, basicamente, tu vai aprender isso. Esse terreno é bom para investidor. Então, o objetivo da comunicação é esse. Quais são os passos que eu quero trazer dentro desse vídeo? Eu vou falar sobre a região se valoriza muito bem. É uma ótima região com valorização. O outro passo é falar de maneira descomplicada. Tu vai ganhar dinheiro investindo nesse terreno. E aí tu aprofunda nesses benefícios. Então, olha, eu tenho um objetivo, eu tenho os passos. E tu tem que fazer um fechamento mandando para uma CTA. Então tem essa estrutura que organiza as minhas ideias para criar conteúdo. O objetivo, os passos e um fechamento. Quando eu quero organizar as minhas ideias para me manter no meu objetivo, seja qualquer outro setor, por exemplo, agora eu estou criando a estrutura da minha mentoria, que é de projeções imobiliárias. Olha o que eu fiz aqui, eu repliquei exatamente a mesma ideia que eu uso para criar conteúdo, para criar a solução da minha mentoria. Porque quando eu organizo em um objetivo e passos, fica muito mais fácil a gente ter clareza sobre essa comunicação. E fica muito mais fácil para a pessoa vender as ideias, para tu vender as tuas ideias. Então, acho que um dos grandes ganhos que a gente tem nesse formato de mudar de vida em 7 dias é que eu parei para organizar as minhas ideias de uma forma que te ajuda a organizar as tuas. O primeiro ponto foi basicamente eliminar a rede social até meio-dia. Eu só uso para publicar meu primeiro stories ali e já era. Então o que tu vai fazer para organizar suas ideias? Seja para criar o teu conteúdo imobiliário ou seja para fazer o que tu quiser. Mas basicamente o mais difícil que tem hoje é a gente criar conteúdo, né? Tu vai travar o objetivo da tua comunicação se é para criar um vídeo. E tu vai dar os passos de maneira simplificada, uma fala simples, dos benefícios. Então, o objetivo desse vídeo é falar sobre rentabilizar com esse terreno. Esse é a trava. Quais são os passos?
os benefícios que tem. Ótima localização, a região está crescendo muito e vai ter um supermercado aqui na frente. Ó, são os 3 passos que tu vai jogar dentro da tua comunicação. E aí tu conclui. Se você quer quer fazer um investimento melhor da região, clique aqui. Olha, essa é a forma que eu crio vídeos hoje em dia. Eu tenho um objetivo, eu tenho os passos e eu amarro isso para te explicar alguma coisa. Quando eu venho para outra coisa que eu quero fazer, eu tenho feito basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou estruturando a minha mentoria. Aqui foi os primeiros esboços, digamos assim, ó. Como é que eu estruturei a minha mentoria? Ó? O objetivo. O que eu quero falar? Eu quero te ajudar a fazer a projeção do desejo imobiliário. Esse é o meu objetivo. Ó. Por quê? Porque eu acredito que quem antecipa o futuro antecipa a comissão. Isso é o que acontece desde sempre. Ó. Aí quais são os passos que dá para chamar os pilares, né? Narrativa. Para eu ter o objetivo lá, ó, tu vai vender tu quer fazer um investimento num terreno. Esse é o objetivo. Quais são os passos? São os pilares da comunicação. Só que aí eu transformo isso. Aqui eu tô usando a mesma lógica para um projeto, né? Eu tenho os pilares, a narrativa, a IA e a distribuição. É a mesma coisa, a localização, a valorização e o supermercado na frente. Tu entende? Tu organiza isso e tu pode até fazer visualmente. No início eu fazia uma colinha, depois isso meio que colou dentro do meu cérebro. E aí o que acontece? Então eu tenho o objetivo do meu clube da projeção imobiliária, que é uma mentoria, que eu vou dar aula a cada 15 dias, só que as pessoas vão ter aulas gravadas, que elas já vão poder estar assistindo, e depois elas vão ter aulas ao vivo para a gente tirando as dúvidas. Olha os passos aqui, ó. Clareza do que vira conteúdo. São as minhas aulas de narrativa. Ó, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para tu ver. Então, o primeiro passo é transformar o que tu sabe em conteúdo que conecta. Tu não vai mais travar para criar conteúdo. E aí, o que eu vou te ensinar? A destravar, que é o destrava real. A narrativa para anúncio, narrativa para pessoas, narrativas... Ah, isso aqui é um segredo. Qual é o segundo passo? É um conteúdo que vira desejo. É criar experiência visual que faz o cliente querer comprar. O cliente para de analisar e começa a se imaginar ali dentro. Então eu vou te ensinar a projeção imobiliária, demarcação de terreno, drone fake, fazer clone e muito mais. Aqui a gente vai ter o segundo passo. Fica muito mais fácil eu falar disso aqui, porque isso aqui está organizado visualmente. E qual é o terceiro passo principal? É o conteúdo que vira dinheiro. Tu tem que fazer isso aqui chegar ao maior número de pessoas possível. Tu tem que distribuir e atrair, distribuir conteúdo, atrair para fechar negócio com previsibilidade. Tu acaba Então, aqui está o benefício do terceiro passo. Ó. Tu deixa de tentar vender e passa a ser procurado. Aí entra a distribuição de conteúdo, tráfego pago, tráfego gratuito e também eu vou trazer a parte de fechamento de contrato. E aí o que acontece? Olha o fechamento aqui, ó, falar sobre. Então eu estabeleço um objetivo. Quando eu vou criar conteúdo, basicamente eu faço isso. Eu estabeleço um objetivo. Qual é o objetivo dessa comunicação? É projeção imobiliária, é vender o terreno. Quais são os passos? Os 3 pontos principais do terreno. A localização, valorização e vai ter é uma ótima oportunidade porque vai ter um terreno na frente. E aí eu só tenho que falar sobre, fazendo um fechamento. No caso do conteúdo, é dizer para a pessoa entrar em contato, me seguir ou fazer alguma coisa assim. Nesse caso, eu só tenho que falar sobre. Então, como é que eu vou vender isso aqui? É falando sobre. É criando conteúdo em cima disso. Só que criar conteúdo, meu cérebro já sabe criar conteúdo. Organizar um produto, que é um método, eu preciso ter passado ele para dentro dessa estrutura para poder criar o conteúdo dele. Só que a forma que eu uso para ser mais fácil criar conteúdo é colocando dentro do método que eu uso para criar conteúdo. Tu me entendeu? Então, deixa eu
voltar aqui, ó. Inclusive, o Clube da Projeção Imobiliária eu vou... Claro, vai ter todas essas questões e muito mais. Voltando aqui, ó. Como é que a gente organiza as ideias para fazer alguma coisa? Como é que eu organizo as minhas ideias? Como eu sempre tenho milhões de ideias, isso vai além das possibilidades de execução, por isso que a gente procrastina. A gente não procrastina porque a gente é vagabundo, a gente procrastina às vezes porque a gente tem milhões de ideias. Não dá tempo de executar todas, e quando vai fazer a segunda, a primeira já ficou chata. E elas se perdem. Então, quando eu entendi isso. Tem uma forma que eu uso para criar conteúdo, que se eu replicar em outros lugares, isso funciona em outros lugares. Então, se manter num objetivo, que é a proposta desse vídeo aqui, né, que a gente está dentro do desafio de mudar de vida em 7 dias, é ver o que funciona dentro da tua vida e replicar para outras coisas. Então hoje, como é que eu crio conteúdo? Eu nem penso mais nisso. Mas aí para eu organizar o meu produto aqui, que é a minha mentoria, digo, como é que eu organizo essa mentoria? Aí isso estava tudo muito solto. Tá, vou pensar isso aqui que nem como se eu fosse criar um vídeo. Eu tenho um objetivo, eu tenho os passos e eu tenho fechamento. O fechamento nesse caso aqui é um produto, então não tenho ação. Eu só tenho que... Eu fechei. No vídeo é fechar mandando a pessoa fazer alguma coisa. No produto é fechar isso. Encerrou o escopo. Então é isso. Tu quer criar conteúdo? Usa esse método. Trava um objetivo, porque a gente se desperta muito quando vai criar conteúdo. Ah, quero falar sobre vários temas, porque eu sei um monte de coisa. Então tu quebra esses temas em pequenas coisas. E aí, cada vídeo é isso. Tem um objetivo de comunicação. Eu vou falar 3 coisas, ou 5, ou quantas tu quiser, mas tu tem essas travas. Isso te ajuda a comunicar mais fácil essa coisa. Basicamente, esse vídeo eu acho que eu estou fazendo a mesma coisa também, se eu não me engano. É porque o YouTube faz pouco que eu comecei a fazer. Eu sempre fui muito do Instagram. Mas no YouTube eu entendi que aqui dá para aprofundar mais, como eu gosto de falar pra caralho. Então eu digo, não, vou pro YouTube, até mesmo porque eu comecei a perceber esses malefícios do Instagram, né? Tipo, cara, tu não consegue aprender algo num vídeo de 1 minuto e meio. Não vai dar. Isso é uma ilusão. Só tem efeito de dopamina. Tu acha que tu aprendeu alguma coisa. Ó, eu já tô me perdendo. Mas basicamente é isso. É só um resumo de por que eu tô aqui. Então, eu acho que é isso. Basicamente, quando tu organiza as tuas ideias de forma processual, né? Esse processo, que é um processo que eu uso, talvez não funcione para ti, fica mais fácil para tu saber o caminho que tu quer seguir e até mesmo vender a tua ideia. Então, por exemplo, quando eu estruturei aqui, ó, o corretor que vai olhar lá o meu clube da projeção, ele vai entender, ó. Eu falo isso a todo momento, né? Tu antecipa o futuro, tu antecipa a comissão. É isso. Ou antecipa a decisão. E ele vai entender, ó. Ele vai ter clareza para criar conteúdo, ele vai ter conteúdo que vira desejo e ele vai ter conteúdo que vira dinheiro. Esse é o meu método. Fica muito mais fácil para ele entender. Só que eu só consigo explicar isso aqui porque eu estruturei desse jeito. Porque senão eu ia dizer para ele, vem pro clube na projeção que eu vou te ajudar a transformar dinheiro em conteúdo, antecipar o futuro, antecipar a tua comissão. Tá, como é que eu faço isso? Tem um método. Tá, como é o método? Ah, eu vou te ensinar uma outra coisa. Não funciona. A gente precisa... Para eu conseguir transmitir com clareza, eu tenho que ter clareza do que eu quero transmitir. E organizar isso dessa forma, eu acho que, para mim, é o que tem funcionado melhor. Até comenta para mim aqui embaixo se ficou clara essa explicação. Porque o desafio também é manter a constância para melhorar a comunicação. Não é porque eu tenho um monte de seguidor e as pessoas me ouvem, curtem e compartilham que eu tenho a melhor comunicação. A gente sempre vai ter que refinar isso. É por isso que eu criei um clube. Porque tu aprende uma vez, mas isso é lapidação. Essa ideia de, aprende aqui e vai ficar milionário. O que funciona no curto prazo? Nada. Tudo é lapidação, é melhorar, é melhorar, é melhorar.
Tipo, eu tenho um método que hoje eu entendi que eu uso para tudo que é coisa e eu tô lapidando ele faz, sei lá, 2019 eu comecei no digital. Nem sei quanto tempo dá isso. Então é isso. Comenta para mim se faz sentido para ti e let's bora.